Saudações, pessoal, tudo bem por aí? Hoje eu trouxe para falar com vocês aqui um item que eu acho que é super importante, que é a origem dos recursos, que é para onde o ato que desafia determinado recurso. Eu preciso saber, antes de estudar os recursos, eu tenho que saber de onde os recursos vêm. Então, o item que eu vou tratar com vocês aqui hoje é atos processuais sujeitos a recurso. Nós iremos ver os atos que são proferidos pelo juiz de primeira instância, de primeiro grau de jurisdição, e os atos que são proferidos pelos juízes de segundo grau ou órgãos colegiados, tá? Contra cada um desses atos, cabe um só recurso. E você vai ter que saber que ato é esse, mesmo que o juiz coloque um outro nome lá em cima, e que recurso esse ato desafia, tá bom? Então vai ser uma aula muito importante para você andar bem aqui com a gente nessa aula sobre recursos cíveis. Vamos nessa? Primeiro item é atos processuais sujeitos a recurso. Vamos tentar entender que atos processuais podem ser proferidos por um magistrado em um processo. Um juiz, ele fala no processo por escrito. Professor, mas eu vejo nas sessões do Supremo os caras falando um bocado, batendo boca. Esse bate-boca, essa tergiversação, essa falação, ela tem que ficar escrito no processo, se for no Supremo, num acórdão. Se você, por exemplo, já assistiu a uma audiência na Justiça de primeira instância, o juiz falando, dando bronca, determinando, esses registros têm que estar na ata da audiência. A ata da audiência, ela pode inclusive se transformar em um desses itens aqui do 203, que você tem que ler com muita atenção. Tá? Então vamos lá. Como é que um juiz fala no processo? Atenção. Quando eu falo juiz, eu estou falando de juiz de primeira instância, eu estou falando de desembargador, estou falando de ministro, estou falando de todo mundo. Tá? Então vamos lá. Como é que um juiz fala no processo? Artigo 203. O título do artigo é dos pronunciamentos do juiz. Então, quando você for escrever alguma coisa na prova, você não vai dizer assim, o juiz fala. Não, você fala assim, ó, dos pronunciamentos do magistrado no processo. Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz constituirão em letra A, sentença, letra B, decisões interlocutórias, letra C, despacho. Então vamos lá. A pergunta que eu fiz foi: como um juiz se pronuncia nos autos? Você vai dizer o seguinte: só tem 3 formas dele falar no processo, dele se pronunciar no processo. Se ele escreve alguma coisa no processo, se ele digita alguma coisa no PJE, ou ele está fazendo uma sentença, ou está fazendo uma decisão interlocutória, ou está fazendo um despacho. Atenção para o segundo. Esse segundo, às vezes, ele é confundido um pouco por vocês. Então, você tem que prestar atenção, porque quando um juiz de primeira instância fala no processo com conteúdo decisório e que não é sentença, ele está proferindo uma decisão interlocutória. Essa é uma expressão muito importante que você tem que saber. Se eu falo decisão interlocutória, você não pode confundir com decisão monocrática, que é de um desembargador, que é de um juiz de um órgão colegiado. Então, em primeira instância, o juiz fala no processo através dos 3 tipos de pronunciamento: despacho, decisão interlocutória ou sentença. Tá bom? Por que isso é importante? Porque, a depender do conteúdo desse pronunciamento, vai caber ou não determinado recurso. Então, um juiz, ele pode escrever no papel lá, ele copiou e colou de um outro processo e trouxe junto do outro processo uma expressão em cima assim, ó, sentença. Se está escrito em sentença, mas o pronunciamento é um despacho ou uma decisão interlocutória, o nome que o juiz deu, ou que o assessor deu, ou que qualquer pessoa deu àquele pronunciamento não vale nada. O que vale é o conteúdo do que está escrito ali. Entenderam? Então, se o juiz se equivoca, coloca lá sentença, ou despacho, ou decisão interlocutória, e profere uma outra coisa, o que vale é o conteúdo e não o nome que está em cima do pronunciamento. Então, você, como advogado, você tem que saber que o nome não é importante, porque se o juiz der um nome de sentença e for uma decisão interlocutória, você não pode apelar. Você tem que agravar da decisão. Isso é muito importante. Vamos lá. Quais são as espécies de pronunciamento judicial num processo? Vamos começar de baixo para cima, tá? Artigo 203, parágrafo 4º. Os atos meramente ordinatórios, tá? Ato ordinatório, guarda essa expressão aí. Ato ordinatório. Precisamos saber o que é um ato ordinatório.
Os atos ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho. Quem é que profere despacho? Juiz. Devendo ser praticado de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Vamos lá. O juiz se pronuncia no processo por 3 formas: despacho, decisão interlocutória e sentença. Nós vimos aqui uma coisa chamada ato ordinatório, ato meramente ordinatório. Quem faz esse ato, quem escreve esse ato e assina esse ato não é o juiz. Quem faz ato ordinatório no processo é o serventuário da justiça ou mesmo estagiário. Se você faz estágio em qualquer tribunal, você provavelmente assinou alguma certidão, assinou algum ato. Você mesmo, o estagiário também pode fazer isso. O que diferencia esse ato ordinatório do pronunciamento judicial? Em regra, nós vamos ver que tem uma exceçãozinha, mas em regra, o conteúdo da decisão do magistrado tem carga decisória. Alguém pede alguma coisa e o juiz defere ou indefere. Nunca você irá ver um serventuário da justiça, muito menos um estagiário da vara, dizendo que o advogado, a parte, pode ou não pode fazer alguma coisa. A única pessoa que pode fazer isso no processo é um magistrado. Professor, mas lá onde eu trabalho, o servidor faz, defere e indefere, mas não é ele que assina. Tá bom? Então, o serventuário ou o estagiário pode minutar uma decisão, pode minutar até mais uma sentença, pode minutar um voto de acórdão. Mas quem assina esse ato não é o serventuário. Por quê? Quando você tem uma carga decisória, quando você tem uma manifestação deferindo ou indeferindo alguma coisa, tem que ser um órgão investido de jurisdição. A única pessoa que é investida de jurisdição é o magistrado, é o desembargador, é o juiz, é o ministro, tá bom? Então, ato ordinatório, o que é? O diretor de secretaria, o escrivão, o serventuário, o cara que está no balcão, o estagiário, manda o processo para o MP. Então, tem a petição inicial, tem a contestação, réplica. Como tem interesse de menor, de incapaz no processo, o processo tem que ir para o Ministério Público, não tem? Tem. Ao invés de você mandar o processo, esse processo, para o juiz... Desculpa. Para o juiz simplesmente dizer assim, ó, ao MP. É um despacho, assim, uma coisa que não tem carga decisória. O juiz não deferiu e não indeferiu nada. Ele está dizendo assim, ó, o processo tem que ir para o MP, ao MP, ponto. Cumpra-se, data, assinatura. Tá? Quando esse processo vai para o juiz profere um despacho. Mas, para não ter que ir para o magistrado, o próprio diretor de secretaria, o cara que está no balcão, o cara que trabalha lá na vara, ele pode fazer isso. Porque isso não tem conteúdo decisório. Ele não está deferindo nem indeferindo. Ele está simplesmente impulsionando o processo. Porque se ninguém faz isso com o processo vai ficar parado em cima de uma mesa, mesmo que seja virtual, né, na vara, e ninguém faz nada. O advogado protocolou a petição inicial, já teve contestação, réplica. O que vem depois? Bom, tem que ter uma dilação probatória, se for o caso, né? Mas se o advogado simplesmente apresenta a réplica e junta os autos, alguém junta o processo fica parado em cima de uma mesa de alguém lá. Então, o processo precisa ser impulsionado, tá? Para que o processo seja impulsionado, ninguém nem precisa pedir. Quando é uma coisa assim meramente ordinatória, não precisa nem ir para o juiz. Então, o serventuário da justiça, o estagiário, os dois conhecidos como orelha seca, esses dois podem fazer atos meramente ordinatórios, tá bom? Pergunta: qual recurso cabe contra ato meramente ordinatório? Resposta: nenhum. Por quê? Porque um ato meramente ordinatório não decide nada, não defere nada, não indefere nada. Simplesmente manda o processo para o MP, simplesmente abre vista para outra parte, só diz isso. Petição inicial, contestação, qual o próximo passo? Réplica. Então, para que mandar o processo para o juiz? Tem tanta coisa para fazer. Se você, dentro da vara, pode mesmo fazer assim, olha, o autor, o réu, protocolou contestação. Autor, diga em réplica. Pronto. Está deferindo alguma coisa? Está indeferindo? Está sentindo? Não.
está simplesmente impulsionando o processo, você tem que andar para frente. Quem faz isso? O juiz, e se não for necessário a interferência do juiz, simplesmente a parte, o serventuário da justiça, tá bom? Ato meramente originatório. Então, 203, parágrafo 4º, os atos meramente originatórios, como juntada. Tem o protocolou a contestação. Vai mandar para o juiz juntar? Não, o serventuário faz isso. Então ele faz uma certidão dos autos. Nesta data, juntei aos autos o mandado de citação. Juntei aos autos a contestação. Pronto, isso é um ato meramente originatório. Quem faz? Orelha seca, conhecido como serventuário da justiça, servidor, né, concursado, terceirizado, estagiário, ou seja, alguém não investido de jurisdição, que vai fazer um ato no processo e vai assinar esse ato, mesmo não sendo juiz. Tá ok? Ato meramente originatório. Vamos subindo agora. Parágrafo 3º. Despachos. Quem profere despacho, lembra? Juiz. Ato meramente originatório, serventuário. Despachos. São despachos todos os demais pronunciamentos judiciais São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte. O despacho seria um ato originatório que é assinado por quem? Pelo juiz. Tá bom? Tá na fase da sentença, tudo o processo. Aí o juiz, ele olhando o processo, fazendo a sentença, já fez o relatório, já vai fazer a sentença. Quando ele olha o processo, fala assim, eita, tá faltando aqui a intervenção do Ministério Público, que tem interesse de incapaz no processo. Então, ele não vai deferir nada, ele não vai indeferir nada, mas o processo está na frente dele. Ao invés dele devolver para a vara mandar para o MP, ele mesmo faz isso. Então, ele profere um ele profere um despacho no processo. O juiz fala no processo, mas ele não decide nada. Ele simplesmente impulsiona o feito, manda o processo andar para frente, tá bom? Despacho. Pergunta: qual recurso cabível contra despacho? Resposta provisória. Atenção, provisória, que quando nós estivermos vendo embargo de declaração, nós iremos ver que cabe recurso de despacho, mas é uma situação muito excepcional. Por enquanto, eu vou dizer para você o seguinte, o despacho é um pronunciamento judicial contra o qual não cabe recurso. Tá bom? Por quê? Porque o juiz não decidiu nada, não deferiu nada, não indeferiu nada. Não está configurado um requisito recursal muito importante chamado de sucumbência. Só haverá interesse recursal se alguém perder alguma coisa. Se o juiz simplesmente impulsiona o processo, tira de uma mesa e põe para outra mesa, não tem prejuízo para ninguém. Tá bom? Então, despacho é um pronunciamento judicial contra o qual resposta provisória não cabe recurso. Tá bom? Pronunciamento judicial sem conteúdo decisório. Não tem decisão, não tem deferimento, não tem indeferimento. Então, aqui no esquema, eu digo assim, não decide nada, não possui lesividade. O que é lesão? Lesão é o dano, né? Um prejuízo para alguém. Simplesmente manda o processo para cá, não tem lesividade. Mero impulso processual, por exemplo, o despacho de especificação de provas. O juiz vê a petição inicial, a contestação e vê que tem um ponto controvertido nos autos que não está muito claro no processo. O que ele faz? Digam as partes sobre eventual pedido de provas. Para demonstrar o quê? O fato constitutivo ou o fato extintivo do direito para o caso do réu. Tá bom? Despacho de provas. Determina a citação, decisão não recorrível de imediato. Mantém decisão anterior. O cara faz um pedido de reconsideração, que nós vimos que não é recurso. O juiz simplesmente mantém a decisão anterior. Isso aqui é um mero despacho. Tá bom? Então, o primeiro pronunciamento judicial, porque o primeiro é um pronunciamento não judicial, né? O primeiro pronunciamento judicial chama despacho. O que é? Quando o juiz fala no processo e essa fala não tem conteúdo decisório, tá bom? Parágrafo 3º. Parágrafo 2º, do 203. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória. Opa! Professor, qual é a diferença de um despacho para uma decisão interlocutória? A decisão interlocutória possui conteúdo decisório. O juiz defere, o juiz indefere alguma coisa. Alguém pede alguma coisa e o juiz defere. Pode o serventuário indeferir? Não,
Não pode. Tanto é que, se o serventuário indefere alguma coisa, o advogado tem que ir prontamente ao juiz e falar assim, excelência, quem é o juiz dessa vara aqui? Não é o cara que está no balcão, não, né? Por isso que lá no parágrafo 4º, no final, diz assim, ó, os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho do juiz. Entretanto, devendo ser praticado de ofício pelo servidor e revisto pelo juiz quando necessário. Vocês nunca vão cometer a heresia de recorrer de uma certidão. Uma certidão é um ato meramente ordinatório. E olha, eu trabalho com esse negócio há 20 anos no TJDFT e digo para vocês, eu já vi 2 agravos de instrumento contra uma certidão do diretor de secretaria. Se, eventualmente, uma certidão de um serventuário causar um prejuízo para você enquanto parte, enquanto advogado, o que você tem que fazer? Você pede que o juiz se pronuncie e fala o seguinte, excelência, o que é isso? O senhor tem que dizer se está deferindo ou indeferindo, e não o serventuário. Se o juiz mantiver aquela situação, aí sim, você vai recorrer, mas não da certidão. Você vai recorrer do pronunciamento judicial com conteúdo decisório. Tá claro isso, gente? Nunca na vida cometam a heresia de recorrer de um ato meramente ordinatório. Então vamos lá. A diferença, portanto, entre uma decisão interlocutória e um despacho é que o despacho não tem conteúdo decisório. Já o despacho não tem conteúdo decisório e a decisão interlocutória possui conteúdo decisório. O juiz diz assim, ó, defiro o pedido, indefiro o pedido. Isso não é despacho, porque tem carga decisória. Tá claro? Isso é muito importante porque, gente, porque contra esse tipo de pronunciamento judicial cabe um só recurso, tá bom? Então nós vamos ver que tem uma pequena exceção mais à frente, mas por enquanto cabe um só recurso. Se o juiz profere uma decisão interlocutória, o recurso contra isso é um. Se o juiz profere uma sentença, o recurso contra esse ato é outro. Você nunca pode confundir em razão da unicidade recursal. Nós iremos ver isso no próximo encontro. Então vamos lá. Decisão interlocutória, artigo 203, parágrafo 2º, e aí nós vamos ler o 1015, desde já, que é o segundo recurso que nós iremos estudar aqui no curso. O artigo 1015 diz o seguinte: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. Então, se o juiz não escreve nada em cima, mas no conteúdo daquele pronunciamento você vê que o juiz deferiu ou indeferiu alguma coisa, o nome disso, mesmo que não esteja lá em cima, é decisão interlocutória. Se o juiz não pôs fim ao processo, o nome disso é decisão interlocutória. Se você quiser recorrer disso, qual o recurso cabível? Não é apelação, não é recurso extraordinário, não é agravo de instrumento. Tá ok? Então leia o artigo 203, parágrafo 2º, e junta isso com o artigo 1015, que nós iremos ver com profundidade na aula pertinente lá. Então, decisão interlocutória é a decisão que defere ou indefere alguma coisa, e contra esse pronunciamento cabe agravo de instrumento. Tem uma decisão que é interessante, que é a seguinte: você faz a petição inicial, protocola, e pede na sua inicial a antecipação de tutela. O que o juiz diz? Ele fala assim, olha, eu não estou muito convencido ainda do que você está me dizendo. Eu vou deixar para analisar a sua antecipação de tutela depois da contestação. O juiz decidiu alguma coisa? Não decidiu nada. Ele falou assim, ó, eu só vou decidir quando o réu contestar, depois da contestação do réu, certo? Entretanto, muito embora, mesmo não tenha decidido nada, contra esse pronunciamento judicial, tem um enunciado do FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis, que tem muito prestígio nos tribunais. E esse enunciado diz o seguinte, olha, a decisão do magistrado que posterga a análise da antecipação de tutela para depois da contestação tem que ser agravada. Por que tem que ser agravada? Porque eles dizem que tem um prejuízo. Se você está dizendo que você precisa daquele bem jurídico imediatamente e o juiz diz que só vai analisar o pedido depois, de certa forma, esse pronunciamento está causando um prejuízo para você. Você está dizendo o seguinte, excelência, eu quero agora, é um pedido liminar, é urgente. Se ele só vai falar no processo depois de um mês, você fala assim, ó, não, eu quero agora. Então o que você vai fazer? Você vai agravar dessa decisão. Professor,
Você tinha dito que não tinha conteúdo decisório, então não comportava agravo de instrumento. Tem exceção. Toda regra no direito tem exceção. Essa é uma delas. Tá bom? Então, decisão que posterga a análise de antecipação de tutela é agravável, é recorrível de imediato. Tá ok, gente? E, por fim, o último pronunciamento judicial que é feito no processo de primeira instância é uma coisa chamada sentença. Diz lá o 203, parágrafo 1º. Ressalvadas as disposições expressas dos pronunciamentos especiais. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento dos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, assim, ó, pronunciamentos judiciais possíveis: sentença, decisão interlocutória e despacho. Qual é a diferença de todos eles? O despacho não possui conteúdo decisório. O juiz não defere nada. Decisão interlocutória e sentença. O juiz decide alguma coisa. Nos dois, os dois possuem conteúdo decisório. Bom, se os dois possuem conteúdo decisório, qual é a diferença entre decisão interlocutória e sentença? A sentença põe fim ao processo. Acaba, exaure a cognição do magistrado. O cara botou uma petição inicial, tem contestação, o juiz diz assim, ó, tem razão, não tem razão, está prescrito. Quando o juiz diz isso, ele está botando fim ao processo. Decisão interlocutória é uma coisa que está entre a petição inicial e a sentença. Todos os pronunciamentos judiciais com carga decisória entre a petição inicial e a sentença, você classifica como decisão interlocutória. Não tem esse nome à toa, interlocutória, tá no meio do negócio. Entenderam, gente? Então, assim, ó, despacho, não tem conteúdo decisório. Decisão interlocutória, tem conteúdo decisório. Onde é que vai estar isso? Entre a petição inicial e a sentença, tá bom? Se o juiz se pronuncia no processo, decidindo alguma coisa e colocando fim ao processo, o nome desse ato é sentença. Tá ok? Despacho, não tem conteúdo decisório. Decisão interlocutória e sentença tem conteúdo decisório. Pôs fim ao processo, sentença. Se não pôs fim ao processo, decisão interlocutória. Claro? Despacho, qual é o recurso cabível? Nenhum. Por enquanto, nenhum. Decisão interlocutória, qual é o recurso cabível? Agravo de instrumento. Sentença, qual é o recurso cabível? Vamos correr lá no 1009 para você ver. Diz lá o 1009 caput. Da sentença cabe apelação. Então, atenção. Nós iremos ver os requisitos recursais numa aula posterior. Um dos requisitos é cabimento. Dentro do cabimento, nós iremos ver o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade. Diz assim, ó, contra um pronunciamento judicial, cabe um e somente um recurso. Parênteses, nós iremos ver que tem uma exceção a esse princípio. Fecha parênteses. Mas se você, advogado, interpõe um recurso errado contra uma decisão, esse recurso não será conhecido em regra. Não vai ser conhecido. Então você tem que analisar o conteúdo do que o juiz falou no processo, independentemente do que está escrito lá em cima. Sentença, despacho, decisão, independente do que está escrito lá em cima, analisa o conteúdo. Esse conteúdo tem carga decisória? Se tem carga decisória, é recorrível. Qual recurso? Agravo ou apelação? Depende. Se o conteúdo por fim ao processo, apelação. Se não pôs fim ao processo, agravo de instrumento. Tá claro isso, gente? Então, os pronunciamentos judiciais de primeira instância são sentença, decisão interlocutória e despacho. Além desses, o serventuário pode fazer um ato meramente originatório. Ok? Contra cada um desses pronunciamentos judiciais, só os judiciais, cabe um recurso adequado. Muito bem. Isso na primeira instância. Vamos ver agora como é que funciona o processo em segundo grau, em terceiro grau, no STJ, no Supremo Tribunal Federal. Nos tribunais, os pronunciamentos judiciais são os seguintes: decisões unipessoais, ou também mais conhecidas como decisões monocráticas. E aí, atenção de novo. Quando você ouvir a expressão decisão interlocutória
obrigatoriamente, necessariamente, você está falando de decisão de primeira instância, de primeiro grau de jurisdição, lá embaixo, tá? Quando você ouve a expressão decisão monocrática, muito embora o nome seja parecido, muito embora o conteúdo seja parecido, você não vai dizer que a decisão monocrática é proferida em primeiro grau. Não. Você vai dizer que a decisão monocrática é proferida em tribunais colegiados, tá bom? Do tribunal, do TJ ou do TRF para cima e nunca para baixo. Contra essa decisão monocrática, cabe que recurso? Vamos lá no 1021, para a gente saber que recurso que é esse que desafia essa recurso que pode ser interposto contra essa decisão. 1021. Contra a decisão proferida pelo relator. O que está escrito aqui? Está escrito decisão monocrática. Não é decisão interlocutória, tá bom? Contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno. Atenção, meninos, atenção. O processo civil tem nomes que se parecem. Parece confuso, mas não é confuso. Basta você decorar. Decisão interlocutória, juiz de primeira instância. Recurso cabível, agravo de instrumento. Agravo de instrumento, decisão interlocutória. Pronto. Decisão monocrática, decisão proferida por relator ou desembargador ou ministro, em segunda instância, STJ, STF. Contra a decisão monocrática não é agravo de instrumento, nunca, nunca, nunca na vida. Vai ser agravo interno. Nossa, professor, que confusão. Não, não tem confusão. Escreve assim no seu caderno. Decisão interlocutória, agravo de instrumento, primeira instância. Decisão monocrática, órgão colegiado, recurso, agravo interno. Tá bom? Então, lá em cima, quando o processo está em órgão colegiado, o magistrado lá de cima, o desembargador, o ministro, ele vai fazer decisões monocráticas. Pode ele proferir despacho? Pode, também pode, lá em cima. Então, pronunciamentos judiciais de órgãos colegiados ou dentro do órgão colegiado. O relator pode fazer um despacho ao MP. Instrua o feito, demonstre o cabimento, realtue-se o feito, renumere-se os autos. Isso é um despacho, não está decidindo nada. Agora, se um desembargador ou ministro defere ou indefere alguma coisa, manda prender, antecipa a tutela, manda soltar, etc., isso é decisão monocrática. Você não vai chamar uma decisão de um membro de órgão colegiado de decisão interlocutória. Não vai fazer isso. Tá bom? Recurso cabível, agravo interno contra esse pronunciamento judicial. Tá claro, gente? Muito bem. Vamos lá. Recursos cabíveis, agravo interno. Ok. O pronunciamento judicial de órgãos colegiados. Qual é o pronunciamento judicial dos órgãos colegiados? É uma coisa chamada acórdão. Vamos então a ele. Artigo 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. Muito bem. Vamos então a ele. Quando você ajuiza uma ação na primeira instância, essa ação tramita, tem contestação, tem réplica, tem tudo, e aí ao final tem uma sentença. Contra esse pronunciamento, cabe que recurso? Apelação civil. Isso vai ser julgado pelo órgão colegiado. Como se dá o julgamento do órgão colegiado? Como é que se concretiza esse julgamento? Por meio de uma coisa chamada acórdão, tá? TJ ou TRF. Eles vão lavrar um acórdão. 3 juízes vão dizer o seguinte: o autor tem razão ou o réu tem razão. E eles vão colocar isso num documento, um documento chamado acórdão, tá bom? Contra esse pronunciamento, cabe que recurso? Regra geral. Se o acórdão violar ou agredir ou contrariar a legislação federal infraconstitucional, contra esse acórdão caberá um recurso que vai para o STJ chamado RESP, recurso especial. Por quê? O STJ é o tribunal adequado, competente para proteger, para dar a última palavra sobre a interpretação da legislação federal infraconstitucional. Tem uma lei aqui de locações, uma lei federal. Todo o Brasil tem que submeter a ela. E tem os tribunais que estão interpretando de forma divergente essa lei federal. Então, qual é o tribunal que vai dar a última palavra? É STJ. Então, sempre que o seu acórdão, o TJ do Goiás,
contrariar um acórdão do TJDFT, considerando que existe uma lei federal que tem vigência no Brasil inteiro, um tribunal não pode interpretar uma lei de forma diferente do outro tribunal. Então, qual o tribunal que vai dar a última palavra? Um deles? Não, tem que ser um tribunal superior, não é isso? Que tribunal é esse? STJ. Então, se você tiver um processo e esse processo também está em um tribunal e o tribunal der uma interpretação divergente de outro tribunal do Brasil, o que você faz? Leva o debate para o STJ pacificar o conflito. Então, se o acórdão de segunda instância ele contrariar legislação federal, contra esse acórdão cabe RESP, recurso especial. E vai para onde? STJ. Ponto. Se esse acórdão contrariar a Constituição Federal, contra esse acórdão vai caber o quê? RE, recurso extraordinário. Qual o fundamento do seu recurso? Você vai dizer o seguinte: Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal competente, tem um tribunal do Brasil que está contrariando a Constituição. Eles disseram que o artigo 37 tem que ser interpretado de um jeito. E vocês disseram que é o outro jeito. Então, por favor, resolva o tema. Então, se esse acórdão contrariar, se você achar que esse acórdão contraria a Constituição Federal, você vai interpor contra esse acórdão um recurso chamado recurso extraordinário. Quem é que julga esse recurso? Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Aqui reside aquela exceção à regra que eu falei anteriormente, que é da unicidade. Contra o pronunciamento judicial só cabe um recurso. A exceção é essa. Às vezes, se um acórdão contraria a legislação federal infraconstitucional e também a Constituição, contra esse acórdão só interpor dois recursos ao mesmo tempo, simultaneamente, concomitantemente. Contra uma decisão, um acórdão, é possível você interpor RESP e RE. Tá claro isso? Então, acórdão, portanto, nos termos do artigo 204, é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais. O acórdão, gente, na verdade, ele faz às vezes da sentença. Só que a sentença é um pronunciamento de primeira instância. O acórdão é pronunciamento de segunda instância do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Tá ok? Muito bem. Agora, eu falei do acórdão de segundo grau, né, do TJ ou do TRF. Mas você também tem acórdãos que são proferidos pelos órgãos colegiados de tribunais superiores. Então, por exemplo, quando houver dentro do STJ ou dentro do Supremo Tribunal Federal, que é dividido em turmas, né, em órgãos colegiados fracionários, quando houver uma decisão de uma turma ou de órgão fracionário que contraria uma outra turma ou outro órgão fracionário do mesmo tribunal, não pode ser outro tribunal, contra esse acórdão cabe um outro recurso, chamado embargos de divergência. Meninos, calma. Eu sei que vocês já estão confundindo a quantidade de recursos, mas nós iremos ver cada um dos recursos de forma separadinha. Uma aula só para um dos recursos, para cada um deles. Então, eu estou dando uma visão geral de pronunciamentos judiciais e recursos cabíveis contra cada um deles. Nós iremos ver cada um dos recursos mais adiante. Inclusive, nós vamos voltar a esses ensinamentos. Mas antes de chegar lá, nós vamos ter que passar por isso aqui. Tá claro isso? Então, esses são os pronunciamentos judiciais. Primeira instância, ato meramente ordinatório. Quem faz? Serventuário, estagiário. O juiz faz o quê? Despacho, decisão interlocutória e sentença. Despacho, não cabe recurso. Decisão interlocutória tem conteúdo decisório, diferentemente do despacho, contra ele cabe agravo de instrumento. E sentença põe fim ao processo, tem conteúdo decisório como a decisão interlocutória, mas põe fim ao processo. Recurso contra ele, apelação cível. Quando chega o processo no tribunal, em órgãos colegiados, pronunciamentos possíveis. Despacho, pode o desembargador ou o ministro dar um despacho no processo, não comporta recurso esse pronunciamento judicial. Outro pronunciamento, decisão monocrática. Não é, eu vou dizer 20 vezes, não é decisão interlocutória, é decisão monocrática. É a mesma coisa? Mas é no tribunal e não no primeiro grau. Decisão monocrática de relator e acórdão. Decisão monocrática desafia um recurso chamado agravo interno, diferentemente da decisão interlocutória que desafia agravo de instrumento. E o acórdão depende de onde ele for proferido, contra ele cabe um recurso específico. Os mais usados são RE, Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário, e RESP, para o STJ. RE quando contrariar
quando o acórdão contrariar a Constituição Federal, RESP, quando o acórdão contrariar a legislação federal infraconstitucional. Quando você tem acordos do STJ, do STF, que contrariam decisões do outro órgão colegiado, do mesmo tribunal, nunca esqueçam disso, é no mesmo tribunal. A primeira turma do Supremo manda soltar, a segunda turma do Supremo manda prender. O que você faz? Interpõe um recurso chamado embargo de divergência. Tá bom? E contra eles também cabe embargo de declaração, recurso ordinário, que nós iremos ver cada recurso em uma aula específica direcionada para vocês, para deixar vocês um pouco menos confusos, se é que vocês já não entenderam nada, porque vocês são inteligentes, eu sei que vocês entendem tudo isso que a gente explica aqui. E caso tenha alguma dúvida, manda lá pelo zap. Tá bom? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, gente.